2. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não me obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por esse momento juntamente com a tua amada igreja, Senhor. Meu Deus, fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Você diz amém. Amados irmãos, mais uma vez que Deus nos concede estarmos aqui, e eu creio que Deus há de falar ao nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, Ele conhecendo a estrutura do homem, conhecendo a estrutura daqueles que caminharam com Ele por 3 anos, Ele, já próximo ali de ser crucificado, Jesus, Ele vai fazer ali promessas para os seus discípulos. Promessa para quem? Seus discípulos. E nós sabemos que discípulos são aqueles que caminham nos passos do seu mestre. Aqueles que caminham em sentido aquilo que o seu mestre está trazendo, orientando, conduzindo. Então, nós entendemos que essa palavra foi específica. Essa promessa foi uma promessa específica. E nós podemos ver isso em que Jesus traz ao coração daqueles que caminharam com Ele. E nós sabemos que caminhar com Jesus gera em nós confiança. Gera em nós o quê? Confiança. Caminhar com Jesus gera em nós esperança. Gera o quê? Caminhar com Jesus gera em nós a certeza que Deus está conosco. E quando nós entendemos que andar com Jesus vai vir sim a tempestade, vai vir sim o vento, mas Jesus estará lá para acalmar a tempestade e o vento. E por 3 anos caminhar com Jesus é saber que a fatura vai chegar, mas Jesus nos dará força e condições de quitar. Porque caminhando com Jesus foi isso que eles viveram. Eles viram Jesus manifestar o poder. Caminhar com Jesus é saber que no momento exato, ainda que o vinho acabou, ainda que todos estão ali preocupados porque haverá vergonha, caminhar com Jesus é saber que Ele tem ali, trazendo na nossa mentalidade, uma carta na manga. Ele tem ali a sua maneira de fazer acontecer, em que o seu nome será glorificado, e não o nome de Maria, e não o nome do homem que estava ali como encarregado, e não ali o pai da noiva, não ali o pai do noivo, mas somente Jesus. Não os servos que estavam ali e vendo com seus próprios olhos que não tinha mais como levar o vinho, porque não tinha. Então caminhar com Jesus é saber que Jesus traz à existência aquilo que não existe. Sabe, amado, caminhar com Jesus é ter certeza que a sua vida não está como aquele veículo desgovernado que deu um pane descendo a ladeira abaixo. Caminhar com Jesus é dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso o nosso coração se alegra,
porque nós caminhamos não pelaquilo que nós olhamos, mas pelaquilo que a palavra de Deus deixa ao nosso coração. Quando Deus disse para Abraão: da tua descendência, da tua semente, eu vou abençoar toda a terra. E creu Abraão. Quando nós olhamos para Davi, dizendo: do teu tronco, do teu rebento, se eu não me engano, de ti virá um rei, um reino eterno, que não terá fim. E quando Davi ouviu isso, Davi se alegrou: quem sou eu para que o Senhor possa fazer promessas como essa? Davi, ele sabia que os filhos dele não eram super-homens, mas eles confiaram. Davi confiou, Abraão confiou na palavra de um Deus que é fiel. Caminhar com Jesus é caminhar com Deus que é fiel. Ainda que todos nos deixem, todos olhem para nós e não dê crédito, Ele estará lá do nosso lado. Então, caminhando com Jesus, eles receberam muito de Deus. Eles ingeriram muito de Deus. Enquanto muitos ingeriram dos fariseus, enquanto muitos ingeriram dos saduceus, enquanto muitos receberam ali de Pilatos e Herodes, os discípulos recebiam da fonte. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, não terá sede, porque fluirão. Jesus era a fonte que eles não ficavam ali esperando chegar o final de semana para procurar um lugar para tentar preencher o vazio. Eles não tinham mais a necessidade de procurar algo que pudesse trazer ali uma alegria momentânea, porque eles acharam verdadeiramente a vida. E nós sabemos que ao longo desse tempo, viver com Jesus, caminhando com Jesus, interagindo com Jesus, adorando a Jesus, servindo Jesus, fez com que eles viveram a vida agora plena, satisfeita, de que pela manhã eu estou com Jesus. Logo mais à tarde, Jesus me chama para me ensinar. À noite, Jesus está lá. Amado, você consegue entender o coração desses discípulos? Jesus, aquele que diz que é o bom pastor. Jesus, aquele que diz que conhece as suas ovelhas. Jesus, aquele que antes que a palavra venha aos nossos lábios, Ele sabe o que nós vamos expressar. Jesus que sabe o que nos traz tristeza, alegria. Jesus que sabe as nossas aflições, preocupações. E quando nós estamos com Ele, Ele consegue nos fortalecer. Ainda que Roma estava operando, ainda que Roma estava oprimindo, ainda que Roma estava perseguindo, ainda que Roma estava colocando impostos e mais impostos, enviando mais e mais publicanos para cobrar, a paz que excede todo entendimento estava do lado dele. Amém ou não amém? Você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração? Pensando assim, Pedro não mais olhou para o barco. Vivendo assim, João não mais olhou para o barco. Vivendo assim, Levi, Mateus, o publicano, não ficou mais pensando, poderia voltar e buscar de Roma novamente aquele emprego que tão desejado era. Vivendo assim como, irmão? Vivendo Jesus de manhã, vivendo Jesus meio-dia, vivendo Jesus à tarde, vivendo Jesus à noite,
vivendo Jesus na madrugada. Quando nós vivemos Jesus, irmãos, nós não precisamos que o diabo venha nos oferecer algo, porque ele está vendo que nós estamos carentes, que nós estamos precisando de uma alegria. Não, porque Jesus preenche todo o nosso ser. Agora é nos contado claramente que Jesus, sabendo que veio de Deus, estava voltando para Deus. Ele vai dizer para os discípulos dessa forma: não se turbe o coração de vocês, creia em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar. E essa promessa é de alguém que se agradou. Eu andando com o Antônio, eu andando com o irmão Oséias, 3 anos, estou indo para um lugar maravilhoso. Certamente eu não vou levar Francisco, certamente eu não vou levar Benedito, certamente eu não vou levar outras pessoas. Por quê? Porque esses caminharam, estes geraram relacionamento, estes viveram e entenderam tudo aquilo que Deus estava nos envolvendo, tudo aquilo que Deus estava querendo, tudo aquilo que Deus estava movendo sobre a terra. Então essa palavra de Jesus era específica para aqueles que não mais olharam para o barco, não mais olharam para a rede, não olharam mais para a propagação do sistema, mas ficaram ali caminhando com Jesus. E caminhando com Jesus, eles estavam agora ali ouvindo que Jesus veio do Pai e estava voltando para o Pai. Então lembra que eu falei aqui de viver Jesus de manhã, viver Jesus à tarde, viver Jesus à noite, viver Jesus. E quando nós entendemos que a partir de amanhã Ele não vai estar de manhã, à tarde, à noite, o que é que acontece, irmão? Não se turbe o coração. Você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando? Então, eles aqui, os discípulos, entenderam, Jesus vai. E nós agora, nós não sabemos viver mais sem Jesus. Nós não sabemos mais viver nesse mundo aí sem alegria verdadeira que é a presença de Jesus. O que podemos fazer? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vocês vão entrar na eternidade. Vocês vão desfrutar da glória que eu tenho. Eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. Sabe, irmão, o que nós estamos ouvindo aqui, através da palavra que Jesus está dizendo, para todos esses que me colocam na sua vida, todos esses que priorizam a minha vida, todos esses que caminham comigo pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, todos esses que caminham e têm a sua satisfação na minha pessoa, certamente eu estou preparando o lugar. Oh, aleluia. Não fique com o seu coração preocupado. O céu pertence a você. Eu vou preparar um lugar. Depois voltarei e o levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês estão entendendo?
Então o relacionamento gera um sentimento. E esse sentimento que Jesus ali tem com aqueles que se envolvem com Ele é para a eternidade, não é para coisas passageiras. Não é para dizer: Jesus me dá só o barco, eu estou feliz. Jesus me dá a rede, eu estou feliz. Jesus me dá uma promoção, me dá uma conquista, me dá uma cura, eu estou feliz. Não! É um relacionamento que o desejo não é o que Jesus dá, mas a presença de Jesus. E eles entenderam que a presença de Jesus valia mais do que tudo. O coração deles estava apertado, triste, não porque ia perder o pão de cada dia, mas sim um pão que desceu do céu. Você está entendendo, irmão? Esse é o ponto de fundo em que Deus Ele traz para nós nesse momento. Que a partir dali começa um diálogo em que os discípulos começam a perguntar a Jesus. Quando Jesus disse claramente para ele que Ele vai preparar um lugar. E Jesus diz: vocês conhecem o caminho. Aí Tomé diz o quê? Tomé diz para nós dessa forma: Senhor, para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Jesus responde o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então caminhar com Jesus é caminhar para a eternidade. Irmãos, quantas pessoas enganadas, quantas pessoas, irmãos, na mentira do diabo, que viveu o mundo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, aí à noite, acredita-se que entrar em um lugar e dizer que está adorando a Deus. O céu são para aqueles que vivem Jesus todos os dias, porque a vida de Jesus é a verdade para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, eu quero que você entenda que esse capítulo traz para nós muitas coisas. E eu escrevi aqui: vivemos neste mundo, porém estamos fundamentados na palavra de Jesus. Amém ou não amém? Nós vivemos nesse mundo, mas estamos fundamentados na palavra de Jesus, em que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que nós devemos priorizar as coisas de Deus, que nós devemos se apegar ao reino de Deus, nós devemos amar e buscar a presença de Deus. Nós somos desse mundo, mas estamos fundamentados na palavra de Jesus. Nós estamos aqui não para viver uma vida em que nós devemos ser o centro. Nós não vivemos aqui para viver uma vida de desgastes e busca incessante pelas coisas perecíveis. Nós não vivemos aqui para acumular tesouro onde a traça, onde o ladrão tem acesso. Não! Nós vivemos aqui para viver a obra de Deus. Por isso o nosso coração se regozija, irmão, quando nós temos alegria de ver uma alma que se prostra aos pés de Jesus e diz: eu estava morto, eu estava perdido, mas agora eu estou vivo. Porque só podemos estar vivo se nós vivemos Jesus. E aqui Jesus disse que Ele é a verdade e a vida, é viver Jesus. Então, por que viver Jesus? A Bíblia nos diz aqui nesse mesmo capítulo que Filipe faz um pedido para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas Jesus vai dizer: quem vê a mim? Filipe, o tempo todo eu estou com vocês e vocês estão dizendo: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então contemplar Jesus é contemplar o Pai.
Rejeitar Jesus é rejeitar o Pai. Viver o mundo é dizer não para Jesus. Porém, Jesus foi claro: quem vê a mim vê o Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Agora, Jesus, ele vai dizer uma coisa muito importante para Felipe, em que nós precisamos como igreja nos posicionarmos. Ele vai dizer para Felipe desta forma, redobre sua atenção: Felipe, creia que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Creia. Em outras palavras, pelo menos porque você está vendo a obra. Essa obra que eu estou manifestando é a obra que vem do meu Pai. Ele está realizando através de mim, por meio de mim, aquilo que Ele me confiou. Porque isso é importante, irmão. Porque se você viver Jesus, as pessoas vão ver em você que Jesus habita em você através das obras. Felipe, creia que o Pai está em mim. Creia, Felipe, porque você está vendo a obra que eu estou fazendo. Então quando você abre a sua boca e fala: creia minha mãe que eu sou cristão, creia meu pai que eu sou cristão, creia meus irmãos que eu sou cristão, creia pelas obras que vocês estão vendo, pela forma de viver. E Jesus tinha algo: tudo que ele vivia era para cumprir a obra que Deus havia confiado. Irmãos, e eu estava meditando, eu quero que você guarde isso. Vivemos nesse mundo, porém estamos fundamentados na palavra de Jesus. A nossa esperança deve estar exclusivamente naquilo que Ele nos prometeu. E o que Ele nos prometeu? A Bíblia vai dizer claramente: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós vivemos nesse mundo, estamos fundamentados na palavra de Jesus, nos seus mandamentos, amém? Eu pedirei ao Pai, João capítulo 16, 14, 16. Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não deixarei órfão, voltarei para vocês. Dentro de algum pouco o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Irmão, vivemos nesse mundo, porém estamos nesse mundo fundamentado na palavra de Jesus, obedecer os seus mandamentos. Agora, e a nossa esperança está exclusivamente na promessa que Ele nos fez: eu não deixarei vocês órfãos, vos darei outro. Lembra que eu falei aqui no início que aqueles discípulos viviam Jesus de manhã, à tarde, noite, de madrugada? Deus estava dizendo na pessoa de Cristo, que é Deus, dizendo: eu vou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele vai continuar com vocês, Ele habitando em vocês, sendo conselheiro de vocês, sendo mestre de vocês, sendo o Senhor de vocês, sendo aquele que vai trazer sobre a vida de vocês tudo que vocês precisam. Porém, todavia, vocês devem entender algo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber.
Então, Jesus, para trazer sobre nós o Espírito Santo, ele teve que primeiramente morrer na cruz, pelo seu sangue, nos justificar, nos purificar, nos limpar, nos tornarmos uma habitação santa, para que o Espírito Santo viesse habitar em nós. E ele está dizendo que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não quis receber Jesus. Não recebendo Jesus, o mundo está ainda imundo, trapo de imundície. Um povo que até as suas orações é abomináveis, porque ora segundo a intenção do seu coração, e não segundo a vontade de Deus. Porque nós oramos segundo a vontade de Deus, quando aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo, que nos convence que a vontade de Deus é melhor, maior e sem sombra de dúvida, perfeita para a nossa vida. O mundo não pode receber, porque não quer aceitar Jesus, não quer abrir o seu coração e deixar as obras das trevas. Mas ele está fazendo a promessa: vocês terão esse privilégio, porque o Consolador virá, e ele não só virá para te dar uma emoção, um arrepio, para você sentir um choque, porque ele é uma pessoa. Assim como andei com vocês, o Espírito Santo andará com vocês. Não deixarei vocês órfãos, sem ter alguém para trazer sobre a vida de vocês tudo aquilo que é necessário para vocês chegar até a eternidade. Agora, irmão, nós entendemos claramente a pergunta de João, que vai dizer: disse então Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Por que, irmão? Porque Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que me obedecem. Jesus vai dizer que veio para trazer sobre nós não a condenação, mas a justificação, o acesso até Deus. O véu foi rasgado e Jesus é o único que nos faz adentrar como um verdadeiro sumo sacerdote. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo assim: Jesus, por que então o Senhor não vai andar? Por que o Senhor não vai dar graça? Por que o Senhor não vai dar força? Por que o Senhor não vai dar resistência? Por que o Senhor não vai blindar? Por que o Senhor não vai capacitar? Por que o Senhor não vai se revelar, mostrando para o mundo que está com eles? Porque eles não me obedecem. Eles não obedecem aos meus mandamentos. Porque eles amam mais vinho onde há contenda do que desejar ser cheio do meu Espírito. Porque os pés deles são ligeiros para estar em tudo aquilo que agrada a sua carne, seus olhos. Porque eles têm força, ânimo, alegria, disposição, entusiasmo para tudo aquilo que traz benefício somente para eles. Então, Deus, Ele não vai se manifestar, não vai fortalecer, Ele não vai capacitar, Ele não vai estar fazendo o que Ele fez na vida desses discípulos. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E Jesus se manifesta na vida de Pedro. Quando aquele homem cai da janela, como nós sabemos, e Paulo desce ali e abraça ele: o que eu tenho eu te dou. Jesus. Quando Pedro vai e ora pela vida daquela mulher que havia estado morta ali. Quando nós olhamos a vida dos discípulos caminhando e manifestando
vida. Essa vida não era deles, era a vida de Jesus que estava sendo manifesta. Por quê? Porque eles obedeceram os mandamentos de Jesus. Agora, a pergunta é respondida: se alguém me ama, obedecerá a minhas palavras. Eles não vêm a mim para que tenham vida. Se eles me amam, eles mostrarão através da obediência à palavra. Então Jesus estava dizendo, porque eles não me amam. Eles amam tudo. Eles amam tudo que o homem cria. Eles se dedicam a tudo que o homem propagam. Eles têm prazer, disposição a tudo que o homem faz. Mas eles não me amam. Então, irmão, o Espírito Santo é para a vida daqueles que põem no seu coração. Enquanto Jesus está preparando a morada, eu estou preparando corações para que o Espírito Santo venha habitar. Eu viverei aqui para tirar do coração do homem o desejo pelo mundo. Porque o mundo anda em rebelião, em rebeldia para com Deus. Enquanto eu viver o Espírito Santo sobre a minha vida, o desejo do meu coração é fazer com que as pessoas se convertam e volte o seu coração em obediência a Jesus. Não há outro mediador, não há outro nome dado aos homens em que possamos ser salvos, que possamos ser justificados, que possamos buscar a face em favor para com Deus. Somente um nome, somente uma pessoa, somente Ele pode transformar água em vinho, somente Ele é a ressurreição e a vida, somente Ele é o pão que sacia a nossa alma, somente Ele é a água que sacia a nossa sede, somente Ele é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, somente é Ele que é a paz, somente é Ele que é a vida, somente Ele que nos dá acesso a Deus. Quem me obedece, quem abre o seu coração e vive a minha vontade, certamente viverá a bênção do Espírito Santo na sua vida. Por isso, nessa noite, a pergunta de Judas é respondida. Eles não querem viver o viver de Cristo. Viver para mim é Cristo. De manhã, de tarde, à noite. 24 horas. Todo ano. Por toda a vida. Até que eu chegue na minha morada. Se coloque de pé em nome de Jesus.